Olá, querida criança! Agora nós vamos corrigir juntos as atividades que você fez nessa aula de revisão. Bem, as primeiras atividades eram contas de adição e subtração. A letra A era uma adição. Vamos fazer aqui a conferência para ver como que ficou? 4 mais 8 é 12. A unidade fica e a dezena sobe. 9 mais 1, que está lá em cima, é 10, mais 6, que está aqui, 16. Você viu que a prof mudou a ordem para ficar mais fácil? Você pode inverter a ordem para ficar mais fácil na adição. 2 mais 2 é 4 e 4 mais 1 é 5. Na adição não tem problema a ordem em que você faz, desde que você some unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Então, ficou 562. Agora, numa subtração, tá vendo aqui? A subtração é a conta de menos. 7 menos 2 é 5. 6 menos 3 é 3. 4 menos 1 é 3 também. 335. Aqui era uma conta de mais, uma adição. 6 mais 3 é 9. 8 mais 5 é 13. Sempre quando tem uma dezena, a unidade fica e a parte da dezena sobe. 7 mais 7 é 14, 14 mais 1 que subiu é 15. A unidade fica, a dezena sobe. 1 mais 2 é 3 e 3 mais 1 é 4. Aqui tem muitos números, então a gente conta 1, 2, 3 de trás para frente e põe o pontinho. Agora é uma subtração. 4 menos 2 é 2. 5 menos 6 não dá. Olha o que a gente vai fazer. A gente não pode tirar 6 de 5, porque o 5 é menor do que o 6. A gente vai cortar o 9 e vai dar 1 aqui para o 5. Quando a gente tira uma centena e coloca na casa da dezena, ela fica valendo 10 dezenas, porque 100 é igual a 10 vezes 10, ou seja, 100 é igual a 10 dezenas. Então, por isso que fica 15, porque 10 mais 5 é 15. Beleza? Aí, 15 menos 6 dá para fazer. 15 menos 6 é 9. Tá bom? Só que o 9, ele deu 1. Ele deu 1. Agora, ele não é mais 9, agora ele é um 8. Vamos fazer um 8 aqui, para a gente lembrar que ele é um 8? Agora sim. 8 menos 9 não dá. Então, eu vou pegar outra cor aqui para não confundir vocês. Vamos emprestar aqui do 2. A gente vai dar 1 aqui para o 8. Vai ficar 18. E o 2 vai ficar sendo 1. O prof mudou as cores para vocês conseguirem enxergar melhor. Tá bem? Então, ó, 18 menos 9 era 9. Vamos pôr aqui. E 1 menos 1 é 0. Conta 3 casinhas e bota um pontinho, ó. Só tem centena, dezena e unidade. Não tem nada no milhar, a gente nem precisa desse zero aqui, tá bom? Esse zero não tem nenhum valor. Agora, vamos fazer a adição. 6 mais 1 é 7. 9 mais 4. Olha como que eu penso. Eu dou 1 do 4 para o 9 fica 10. E daí sobra 3 aqui no lugar do 4. 10 mais 3 é 13. Mas tu pode contar, ó. Depois do 9, 4, ó. 10, 11, 12, 13. É fácil também. Aí sobe o 1 do 13, né, pessoal? Aí, ó. 7 mais 5 é 12. Mais 1 do 13, 13. Aí sobe aqui. 8 mais 2 é 10, mais 1, 11. Conta 3 e põe o pontinho, ó. 1, 2, 3. Fica fácil. 11.337. E por último, uma subtração. 9 menos 7 é 2. 6 menos 0 é 6. 8 menos 6 é 2. 5 menos 3 também é 2. E 1 menos nada continua 1. Ah, essa era fácil. Conta 3 e coloca o pontinho. 12.262. Com os pontinhos corretamente posicionados entre as classes, é mais fácil de ler os números. Espero que você tenha acertado todas as adições e subtrações. Não dá para ir para o 5º ano sem saber fazer conta de mais e conta de menos, pessoal. Agora, a gente tinha que fazer 3 multiplicações e 3 divisões.
Vamos começar pelas multiplicações, são muito fáceis. 6 vezes 0 é 0. Todo número vezes 0 é 0. 6 vezes 0, 0 de novo. 6 vezes 8 é 48. Tem que saber a tabuada de cor, senão fica sofrendo. O 8 fica embaixo e o 4 sobe no próximo. O próximo vai ser o 1, porque eu já fiz o 6 vezes 8. Então, eu vou fazer agora 6 vezes 1 e vou somar o 4 junto. 6 vezes 1 é 6, mais 4, 10. 10.800. Agora, vamos fazer o do 7. 7 vezes 3, 21. O 1 fica e o 2, que é a dezena, sobe no próximo. 7 vezes 9, 63. Mais o 2 que subiu, 65. O 5 fica porque é a unidade e o 6, que é a dezena, sobe no próximo. 7 vezes 5 é 35. Mais 6 é 41. O 1 fica aqui embaixo e o 4 sobe no próximo. 7 vezes 7 é 49. Mais 4, 53. O 3 fica e o 5 sobe. 7 vezes 2 é 14, mais 5, 19. 193.151. A gente sempre conta 3 casinhas e coloca o ponto. Agora, vamos fazer a última multiplicação. 2 vezes 3, 6. Ah, essa era fácil, né? Tabuada do 2. 2 vezes 6, 12. O 2 fica e a dezena sobe no próximo. 2 vezes 5 é 10, mais 1, 11. O 1 fica e o outro 1 do 11 sobe. Tá bem? 2 vezes 4 é 8, mais 1, 9. E 2 vezes 1 é 2, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. Conta 3 e coloca aqui o pontinho. Bem, é muito fácil, vocês já sabem como fazer multiplicação com um número só. E tem que saber isso aqui para o 5º ano, né? Não pode ir sem saber fazer conta de multiplicação, pessoal. Agora, divisão. Vamos fazer essas divisões? Primeiro, a gente tem que lembrar que começa sempre pelo lado contrário da chave. Então, se aqui está a chave, eu tenho que começar pelo contrário, pelo 5. 5 é maior ou menor que 2? Maior, então dá para dividir. O que na tabuada do 2 chega mais perto do 5? 2 vezes 2, que é 4. Então, eu coloco 4 aqui na continha e o 2, porque 2 vezes 2 é 4, aqui na resposta. Sobra 1. Aí, eu abaixo 0. O que na tabuada do 2 dá 10? 5 vezes 2, que é 10 e vai sobrar 0. Ó, deu certinho. Às vezes chega perto e às vezes dá certinho. Agora, o que eu faço? Já dividi o 5, já dividi o 6, o 0, agora eu vou dividir o 6. Abaixo 6 aqui do lado do coleguinha. O que na tabuada do 2 dá 6? 3 vezes 2, que é 6, e acabou a conta. Acabou porque deu 0? Não, acabou porque eu já dividi o 5, o 0 e o 6. Por isso que acabou. 253. Agora, vamos corrigir a próxima. Aqui está a chave, eu tenho que começar pelo contrário, pelo 8. 8 é maior ou menor que 9? Menor. Se esse número aqui, por onde eu tenho que começar, é menor, não dá para fazer a divisão. Tem que pegar o coleguinha. Agora, o que na tabuada do 9 chega mais perto de 89? O 81, que é 9 vezes 9. Então, a gente vai pôr o 9 aqui, porque 9 vezes 9 é 81. E vai sobrar 8. Vamos abaixar 1 aqui do lado do 8. O que dá 81? 9 vezes 9. Eu boto 9 de volta, vai dar 81 e acabou a conta. Acabou porque vai dar 0, prof? Não. Acabou porque eu já dividi o 8, o 9 e o 1. Primeiro eu dividi o 8 e 9 junto, e depois eu baixei o 1 aqui para dividir o 1. Agora, por último, a chave está aqui, é um 7, eu tenho que começar pelo 2. O 2 é menor que o 7, então não dá para dividir sozinho. Vai ter que pegar o coleguinha. O que na tabuada do 7 chega mais perto do 24? O 21. Porque tem que chegar mais perto sem passar. Não pode ser mais, tem que ser igual ou menor, tá bom, pessoal? Vai sobrar 3. Quantas vezes 7 que é 21? 3 também. Então, vai pôr o 3 aqui, porque 3 vezes 7 dá 21. Sobrou 3 e a gente vai abaixar aqui o 5. O que na tabuada do 7 dá 35? 5 vezes 7. Bota o 5 aqui, vai dar o 35, vai sobrar 0 e a gente tem que abaixar o 0. Prof, mas eu vou abaixar o 0 e 0 é menor do que 7. Não dá para dividir. Se você abaixar o número, não importa qual seja, se ele for menor
Mesmo juntando com o resto ainda fique menor, não dá para dividir, tem que botar um zero aqui para mostrar que não deu para dividir, tá bom? Então, ficou 253, 99 e 350. Agora, o exercício 3 pedia para colocar o nome de cada uma das imagens. Então, era um cubo, um prisma triangular, porque ó, eram duas bases iguais, então é um prisma, e a base era um triângulo, por isso que é um prisma triangular. E um prisma pentagonal, duas bases iguais e a base era um pentágono, tá bom? Aí, ó, o cubo tinha 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. As faces são os ladinhos. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu pintar uma face para você ver qual é a face. A face, ó. Olha que grandão, a face são os ladinhos. Então, o cubo tinha 6 ladinhos, 6 faces, tá? As arestas são os risquinhos. Quer ver? Vamos mostrar uma aresta aqui para vocês, ó. Arestas, ó. As arestas são os risquinhos que compõem a imagem. E os vértices, deixa eu pegar aqui e mostrar os vértices para vocês. São os pontinhos, ó, aonde as arestas se encontram. Os cantinhos, as quininhas. Tá vendo? As pontinhas. Tá bem? Então, aqui, ó, face, arestas e vértices. Os vértices são onde as arestas se encontram, tá, pessoal? Aqui, ó, nesses lugarzinhos onde elas se encontram. Ó. O encontro, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. O encontro de duas arestas é um vértice. Então, ficou fácil. Então, eram 6, 12 e 8 aqui no cubo. 5 faces, 9 arestas e 6 vértices no prisma triangular. 7 faces, 15 arestas e 10 vértices no prisma pentagonal. Então, relembrando, as faces são os ladinhos, as arestas são esses cantos compridos, essas linhas, e os vértices são as pontinhas, né? O encontro das linhas, onde tem, né, esses pontinhos aqui invisíveis. Vamos fazer um de vermelhinho aqui para vocês verem. Os vértices, tá vendo? Ó, as pontinhas. E as arestas, ó, as linhas, está vendo aqui? Várias linhas que compõem uma figura. As arestas, ó. As arestas é fácil de contar se você está vendo direitinho a figura, não é mesmo? Ah, e as faces. Pronto, face, aresta e vértice. Não tem como errar, né, pessoal? Vamos seguir em diante. Agora era para escrever a fração e como se lê, né, com número e por escrito. Então, era 8/18, 6 oitavos, 4 nonos e 4 décimos. Ai, prof, eu não enxerguei direito essa aqui. Tudo bem, agora você arruma. Só tinha 1, 2, 3, 4 pintadinhos entre 10 não pintados, tá bom? Próximo. O 5 era para transformar as frações em números decimais. Quando eu tenho 10 embaixo, é só você escrever o número de cima, deixando uma casinha depois da vírgula. Ó. 8 décimos, como só tinha um número, a gente teve que colocar 0, para ficar uma casinha depois da vírgula. 5 décimos, a mesma coisa. Aqui, como já tinha 2 números, não precisava pôr 0. Ó. Só repetimos o 39 e colocamos a vírgula de um jeito que só um ficasse depois da vírgula. 3 inteiros e 9 décimos. E aqui também, ó, 7,1, porque já tinha 71, tinha que copiar todinho, mas tinha que colocar a vírgula, deixando um deles apenas depois da vírgula. Então, a gente colocou bem no meio, para ficar só um depois da vírgula. Quando o denominador é 10 e eu quero transformar em decimal, eu coloco a vírgula, deixando uma casinha só depois da vírgula. Se fosse centésimo, eu ia deixar 2 casinhas depois da vírgula, e se fosse milésimo, eu ia deixar 3 casinhas depois da vírgula. A parte antes da vírgula a gente lê inteiros e a parte depois da vírgula depende. Se for uma casinha só depois da vírgula, a gente lê décimos, como em todos esses casos. Se tiver 2 casinhas depois da vírgula, a gente tem que ler centésimos. E se tiver 3 casinhas depois da vírgula, a gente tem que ler milésimos. O próximo exercício, 6, dizia que em um copo cabem 250 ml de suco. Com 1 litro de suco, quantos copos poderão ser servidos? É 4, porque em 1 litro de suco tem 1.000 ml. E 1.000 dividido por 4 dá 250. Ou 1.000 dividido por 250 dá 4. Dava para você pensar de qualquer jeito. Mas 4 vezes 250 vai dar 1.000 ml. Ou seja,
4 copos de 250 ml vai dar 1 litro de suco, que é igual a 1.000 ml. Por isso que era 4 copos. Depois, ó, o Alan subiu numa cadeira e ficou com 2 metros de altura. A cadeira tinha 60 centímetros. Qual era a altura do Alan? Era 140 centímetros, porque 2 metros tem 200 centímetros. Se descontar a cadeira, tirar os 60 da cadeira, sobra 140 centímetros, que era do Alan. Então, tinha que transformar 2 metros em 200 centímetros, descontar aqui a altura da cadeira para ver quanto que sobrava. O que sobrava era a altura do Alan. Ó, a Patrícia foi no shopping e gastou R$ 525,90 com roupa. Minha nossa! E ela tinha 750. Quanto que sobrou? Era só fazer 750 menos 525,90, que dava 224,10. Tá bom? Aí aqui, ó, perímetro e área. Pode ver que só tinha que calcular a área no retângulo e no quadrado, porque do trapézio e do triângulo é diferente que calcular a área, você vai aprender só depois. Por enquanto, você só precisa saber calcular a área mesmo do retângulo e do quadrado, uma coisa de cada vez. Então, a área, como eu já ensinei para vocês, é a base vezes a altura. Então, a área era 15 centímetros quadrados, porque era 3 vezes 5. Já o perímetro, pessoal, é diferente. É a soma de todos os lados. 3 mais 5 mais 3 mais 5, que dava 16 centímetros. Então, o perímetro a gente só escreve centímetros, porque é uma soma de vários comprimentos. A área, como ela representa toda a parte de dentro da figura, ou seja, todo esse espação aqui, a gente tem que pôr o símbolo dos quadrados para mostrar que é todo o espaço. Borrei tudo, né? Vixe, Maria! Mas vocês entenderam. Então, na área sempre é quadrados, centímetros quadrados, metros quadrados, conforme for aqui. Então, ficava 15 centímetros quadrados e 16 centímetros de perímetro nessa imagem. Nessa era só perímetro, era só somar tudo, dava 60 milímetros. Observe que a mesma que está aqui, a gente vai usar aqui, tá? E nesse triângulo era fácil, era 9 centímetros, muito fácil, só somar todos os lados, né? E aqui no quadrado, a área era a base vezes a altura, 8 vezes 8, que é 64, e o perímetro era 32 centímetros. 8 mais 8 mais 8 mais 8. A soma de todos os lados. Só não esqueçam que a área sempre tem que ser quadrados. O 9 era soma e subtração de frações. A letra A, 8 décimos. A letra B, 10 quartos. A letra C, a gente imaginava que aqui eram 5 quintos para poder fazer a conta e ficava 8 quintos. Na letra D de dado, 7 quintos, porque a gente somava 8 mais 2, mas depois tirava 3. 8 mais 2 é 10, menos 3 é 7. Na letra E, 7 menos 3 era 4 e 4 menos 2 era 2. E na letra F, a gente tinha que imaginar que esse 1 inteiro era 9 nonos. 13 menos 9 era 4 e embaixo só repetia. Vocês já aprenderam a fazer contas com o inteiro. É só substituir por uma fração que tem o mesmo denominador que a outra do lado e que vale 1, ou seja, o numerador e o denominador dessa fração precisam ser iguais. 5 quintos, 9 nonos. E assim vocês conseguiam fazer. Embaixo, no exercício que vocês já fizeram muitas vezes, tanto na apostila quanto nas aulas, era para transformar em decimal e depois fazer a conta. Então, 1/2 é a mesma coisa que 0,5, porque a metade de 1 é igual a metade de 10 décimos, ou seja, 5 décimos. Ficava 5 décimos menos 3 décimos, que dava 0,2. Na letra B, 9 décimos menos 3 quartos. 3 quartos, você tem que pegar o 1, dividir em 4 partes iguais e multiplicar por 3. Só dá para fazer isso se transformar o 1 em centésimos. Dividir em 4 partes de 25 centésimos e multiplica por 3. Fica 75 centésimos. Aí, para combinar, em vez de deixar 0,9, eu deixei 0,90 para conseguir fazer a conta direitinho. E ficou 0,15 sobrando. Na letra C, a mesma coisa. Eu sabia que ia ser 0,75, porque aqui também foi 0,75, é sempre igual. Era só ter olhado na apostila, a gente já tinha feito, né?
Era sempre o mesmo valor. Ficava 70 centésimos mais 75 centésimos, que dava 1 inteiro e 45 centésimos. Era só armar a continha. E 2 oitavos é a mesma coisa que 1 quarto. É só pegar o 1 e dividir em 8 partes iguais. No caso, aqui ia ser 8 partes iguais de 125 milésimos. Mas como eu já reparei que 2 oitavos é igual a 1 quarto, e eu lembro que 1 quarto é 0,25, então eu usei, mas poderia ter sido também, em vez de 0,25, você poderia ter usado 0,250 mais 0,100, ia dar 0,350, que não ia mudar nada, tá bom? Ia continuar o mesmo valor. Por quê? Você pegava o 1, transformava em milésimos, 1000 milésimos, dividia por 8, dava 0,125, e multiplicava por 2, que ia ficar 0,250. Tá? Mas todos esses exercícios já foram feitos em sala de aula, em aula síncrona, né, na verdade, na aula do reforço, na apostila, e você já aprendeu que 1/2 vai ser sempre 0,5, 3 quartos vai ser sempre 0,75, 2 oitavos vai ser sempre 0,250 ou 0,25, dá para simplificar também. Nunca vai mudar, era só ter conferido lá na apostila que você já achava a resposta. E por hoje, por essa atividade é só. Espero que você tenha relembrado todos esses conteúdos principais aí do quarto ano. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!